Bom, eu gostaria de falar um pouquinho de Mato Grosso, porque eu acho que é um estado diferenciado, é um estado que tem uma posição na economia nacional muito relevante. E eu queria saber o que o senhor pensa do estado nesse sentido. E nós temos aqui um grande problema ainda, como a gente está no coração do Brasil, no coração da América Latina, há um distanciamento, obviamente, dos portos de exportação, né? Seja do Atlântico, seja do Pacífico. E estamos superando essa dificuldade com muita produtividade, com um trabalho importante do setor do agronegócio e passando por um processo que já deveria ter acontecido de agroindustrialização, não é? Que é muito mais interessante para qualquer lugar, porque agrega valor, gera emprego, gera renda, gera imposto, gera a condição do Estado poder investir em mais escolas, em hospitais, enfim, atender a sociedade. Mas a logística é um grande desafio, né? E a logística, no caso de Mato Grosso, não pode ser visto fora de um cenário nacional. Como é que o senhor pensa a logística, o que precisa ser feito para que a produção de Mato Grosso seja ainda mais competitiva, tenha condições de não só alcançar o mercado internacional com as commodities, com a produção primária, mas também que consiga evoluir para a agroindustrialização de uma forma mais determinante em vários setores? Olha, é uma ótima pergunta, porque de fato, não apenas o Mato Grosso, mas a região centro-oeste, vamos colocar aqui, é a última fronteira que salva o Brasil de basicamente quebrar. A capacidade produtiva, o aumento da produtividade do agro brasileiro, e do agro especialmente aqui no Mato Grosso, ela cresce a níveis chineses. É o único setor brasileiro que acompanha ganhos de produtividade dos países que mais crescem no mundo. O resto da economia brasileira não cresce, a produtividade não aumenta. E nós precisamos parar de sabotar a agricultura. A agricultura precisa de 3 coisas. 1, segurança jurídica. Não dá para ficar tendo ONG, ou do nada aparece a FUNAI, aparece o INCRA e inventa moda relativizando o direito de propriedade ou atrapalhando a feitura de obras. O novo licenciamento ambiental, que nós defendemos muito, ajudamos a passar, ele é fundamental para permitir esses investimentos em infraestrutura que vão reduzir os custos de logística para que a produção do agro seja escoada. Segunda coisa, como eu já citei, infraestrutura e energia barata. E a terceira, que também é fundamental, é crédito abundante. Um país que tem os juros altos, como o Brasil, e as contas públicas estouradas, não vai conseguir ter planos safras bem feitos e crédito abundante, não só do plano safra, mas do próprio sistema financeiro nacional, para que você faça a transição, que eu considerei muito válida na tua pergunta, do agro para a agroindústria. O Brasil tem que ser a nação da agroindústria, porque com a agroindústria a gente está falando em ter marcas internacionais, produtos internacionais. Eu vou ser um pouquinho do Mato Grosso, mas tem a ver com a tua pergunta. Como é que pode o Brasil ser o maior produtor de café do mundo, só que o Brasil não é o país que mais fatura dinheiro com café? Estados Unidos tem a Starbucks, a maior marca mundial do café. Suíça tem a Nestlé com a Nespresso. A Alemanha tem marcas das mais diversas envolvendo café, de torrefação de grão, que eles vendem para o mundo. E sem produzir nenhum desses países café. Nós temos que ter marcas internacionais ligadas a todos os produtos agroindustriais que nós temos. Vai fazer parte, inclusive, de um soft power que o Brasil tem que ter perante o mundo. E nisso, o governo federal, a política externa brasileira e o agro brasileiro tem que se juntar e fazer essas parcerias para que a gente construa marcas internacionais ligadas à agroindústria. Porque não adianta a gente ficar só com um pedaço da cadeia, que é o pedaço mais primário, que é vender o grão. Isso já ajuda a gente, está pagando as contas. Mas e se a gente subir, se a gente sair do grão para a ração, da ração para a salsicha do porco, para a gente vender esses produtos e colocar na gôndola, numa prateleira na Alemanha, nos Estados Unidos? É aí que está o ganho financeiro. Construir marcas internacionais usando as vantagens comparativas que nós temos. E o futuro nosso tem que ser esse. Bom, nós também temos nessa esfera do agronegócio o tarifaço, né? Temos. Eu só queria pedir uma gentileza, porque eu perguntei sobre logística, que é um problema seríssimo de Mato Grosso que precisa ser enfrentado. O senhor tem ideia de como é que vai solucionar esses problemas? O senhor citou energia, é importante, e uma série de situações, mas assim, como é que resolve a questão da logística? Vamos ampliar as ferrovias? Vamos aproximar de alguma maneira o setor produtivo, a produção de Mato Grosso dos portos do Atlântico? Como é que você é feito isso? Como é que você pensa isso? Desculpa, não só do Atlântico, Luciano. Atlântico e Pacífico. Nós temos que andar com a ferrovia Xangai-Ilhéus, que é um projeto que inclusive a China está de olho em fazer. Nós precisamos conectar a Ferrogrão, nós precisamos fazer uma conexão que vai lá de Santarém
até o Porto de Santos, para você ter os dois caminhos, que hoje é um caminho que vai para o Canal do Panamá e outro que vai para o Atlântico, mas nós também temos que ter o nosso próprio caminho que cruza Pacífico e Atlântico, que passa aqui pelo estado do Mato Grosso e que vai ligar não só as riquezas ligadas à agricultura, mas também riquezas naturais ligadas à mineração. A China está de olho nisso e quem tem que fazer a exploração disso é o Brasil. A questão que eu havia citado na outra resposta é, nós precisamos ter o licenciamento ambiental sendo respeitado e os juros precisam cair para que o dinheiro entre no investimento em infraestrutura. Sem isso, não há investimento e esse é o grande problema brasileiro. Hoje, para você investir em infraestrutura, seja de energia, seja de ferrovia, seja de estradas e rodagens, seja de silo e armazenamento, a grana não está disponível. E por que o dinheiro não está disponível? Porque os juros é bizarro e ninguém se sente seguro em botar dinheiro para fazer uma obra, quando do nada pode aparecer uma tribo indígena a 150 km da ferrovia, reivindicando que aquele local, na verdade, está fazendo um barulho e está atrapalhando as tradições primordiais deles do período do Neolítico. Isso é uma loucura. São essas loucuras que a gente tem que brecar. E essas loucuras, para serem brecadas, são segurança jurídica e esses investimentos, esses modais. É óbvio que é ferrovia e tem que ser muita ferrovia para a região. Nós temos que ter essas conexões entre os modais que vão para o norte e os modais que vão para o Porto de Santos, em São Paulo. E nós temos que construir a ferrovia Xangai-Lima, que é obrigatória, que vai permitir que a gente dê o bypass no Canal do Panamá, que é não depender do Canal do Panamá, que cada vez mais, falando até no Donald Trump, será a menina dos olhos do Trump para controlar o comércio da China entre Pacífico e Atlântico, e isso vai ficar nas nossas mãos e na mão dos nossos vizinhos, o que nos aumenta o poder geopolítico e vão diminuir muitos custos logísticos. Isso tem que ser função essencial, primordial do próximo presidente da República. Bom, e nessa esfera já do agronegócio, também da logística, mas é uma questão também importante, né? O tarifaço. Nós tivemos aí praticamente metade da cúpula do país culpando. O governo Lula, por não ter negociado como deveria, é um discurso. De outro lado, a culpa também recaiu sobre Flávio Bolsonaro, quando ele esteve nos Estados Unidos falando sobre as tarifas, a celebração também da família Bolsonaro em relação a essa atuação. E o senhor, como resolveria essa equação do tarifaço e prejudica o agronegócio brasileiro? Eu concordo com a análise, na verdade, o Lula está comemorando que está tendo o tarifaço, que ele vai poder ficar brigando com o Trump publicamente e falar que defende a soberania brasileira, o que é mentira. O Lula não se colocou na mesa para negociar com os Estados Unidos. Do outro lado, da família Bolsonaro é puxa-saca do Trump. Então eles vão ficar comemorando porque eles gostam do Trump. O Eduardo Bolsonaro, no meio do momento em que o Trump tarifou o Brasil, ele ganhou agora um green card, está todo feliz que ele agora tem um green card dos Estados Unidos. Nenhum desses dois grupos tem condição de defender o interesse brasileiro nessa disputa. O que o Brasil precisa fazer? O Trump está muito preocupado. Duas coisas estão acontecendo e todo mundo que sabia, todo mundo que acompanhou a eleição americana já deveria saber. O Trump já avisou que ia taxar inúmeros parceiros americanos para refazer a ordem comercial global. Isso era plano dele, era claro que ele ia fazer, o Brasil não se antecipou, o Brasil não fez nada. Lula ficou quieto olhando. Os Estados Unidos, nesse conflito com a China, ele vai pegar da Groenlândia até a Patagônia, ou seja, toda a região americana, e vai transformar em reserva estratégica, que é isso que os Estados Unidos fazem desde o final do século XIX. Eles têm um comando sobre o nosso continente. Por isso que eles invadiram Venezuela, por isso que eles querem um comando sobre o Canal do Panamá. E aqui no Brasil, eles querem retirar o Brasil de ser um parceiro primordial chinês. E a segunda coisa que o Donald Trump quer é ter a produção das terras raras aqui sendo feita pelos americanos, ou seja, a extração dos nossos recursos com o envio para os Estados Unidos, para que eles diminuam a dependência que eles têm da indústria das terras raras. Terra rara, para quem está nos assistindo, é uma série de componentes que estão na tabela periódica que ajudam a fazer a industrialização desse novo momento no mundo. Um avião F-35, que é o principal instrumento de guerra dos Estados Unidos, vai 0,5 tonelada de terras raras nos componentes deles. E hoje tudo vai da China. Se a China brecar o envio de terras raras para os Estados Unidos hoje, os Estados Unidos não têm mais forças armadas. Então, os Estados Unidos, como superpotência, depende do Brasil, que tem 20% das reservas. Eles precisam sentar para negociar conosco. O que o Brasil precisa fazer? Os Estados Unidos quer sentar para negociar? Quer negociar tarifa? Quer negociar terras raras? Então vai sentar conosco, vamos pensar num modelo de industrialização com troca de tecnologia, vamos fazer a extração e o processamento aqui no Brasil, vamos começar a produzir bateria e motor elétrico também aqui no Brasil. E a União Europeia também quer? Vem, a União Europeia, senta conosco. O Japão precisa? Vem. Eu conversei com embaixadores de todos esses países numa reunião que nós fizemos em Brasília, explicando, a postura do Brasil no meu governo será essa. Aí, quando forem tratar de tarifa, Donald Trump vai tratar do tarifaço, vai ser dentro de um contexto de negociação geopolítica envolvendo terras raras. Mesma coisa com a Europa, que fica utilizando as ONGs deles para sabotar a agricultura brasileira. É uma encheção de saco que os europeus fazem. Quer negociar terra rara com a gente? Vem para cá e vamos tratar do nosso agro também.
Nós estamos numa boa posição, graças a Deus, para negociar. O que não interessa, entretanto, para o Lula hoje é fazer essa negociação que, por ele estava processando as terras raras brasileiras com a China, porque o Lula é um vassalo da China. Candidato, ainda sobre a questão do agro, o senhor defende então um ambiente menos regulado, né? Essa questão do licenciamento, também citou a questão indígena, mas como equacionar, por exemplo, aquilo que a União Europeia, principalmente, espera do Brasil, ou seja, enviar produtos com certificação ambiental, com essa questão da sustentabilidade, porque até muitos países europeus dizem que não vão mais comprar mais nada se não vier absolutamente certificado, ou se aquela madeira saiu de área de desmatamento. Como equacionar então esse ambiente que você defende menos regulado com essa exigência, que parte do mundo tem dos nossos produtos que saem aqui de Mato Grosso e do Brasil? O Brasil, ele conta com o Código Florestal mais desenvolvido do mundo. Só para vocês entenderem, uma propriedade aqui no Brasil, uma propriedade aqui no Mato Grosso, que margeia um rio, você precisa ter mata ciliar, você tem reservas obrigatórias. Isso não acontece na França, isso não acontece na Alemanha. Você passar num rio agora na Alemanha, você está produzindo milho, o milho vai até a margem do rio. É um negócio que é uma loucura. Nós temos uma legislação muito mais dura do que a deles. O agro profissional que exporta no Brasil, ele precisa ter essas certificações, ele tem. Existe grileiro, existe gente que comete crime, sim, e nós vamos combater o criminoso. O criminoso que não cumpre a lei, o criminoso que está devastando sem cumprir a legislação brasileira, ele será combatido no nosso governo como um bandido. Agora, o agricultor será apoiado. O que acontece é que a União Europeia, de maneira muito conveniente, para proteger o lobby interno do agricultor dele, ele inventa desculpa todo santo dia para sabotar o nosso agricultor. Isso que não será permitido. Esse tipo de relação em que eles são abusivos conosco, nós não vamos permitir. Só que o governo atual permite. Aconteceu um evento agora, em Belém do Pará, no ano passado, que é a COP30, em que todas essas ONGs, todas as organizações internacionais que fazem parte da sabotagem da agricultura brasileira se reuniram em Belém do Pará, com o Brasil pagando, para ver novas maneiras de sabotar a nossa própria agricultura. E não só a agricultura, sabotar a exploração de minérios, sabotar a exploração de petróleo na margem equatorial. É este tipo de relação que não será permitida. Porque eles não fazem isso, por exemplo, com os Estados Unidos da América, que também são exportadores. Simplesmente porque os Estados Unidos da América se defendem. Eles não vão fazer isso com a Austrália, porque a Austrália se defende. O Brasil, entretanto, fica ouvindo essa conversinha mole dessa turma financiada pelo agro americano e pelo agro europeu, que nos coloca sempre numa posição de culpa, quando nós não temos que ficar numa posição de culpa. Vamos fiscalizar o que precisa ser fiscalizado, mas vamos apoiar a agricultura brasileira do ponto de vista diplomático. Não vamos deixar que esses caras fiquem ensinando a gente como fazer, quando eles mesmos não têm condição de ensinar nada. Se você tem vontade de montar um canal de cortes para ajudar a divulgar as ideias do MBL e da missão, eu tenho um treinamento 100% focado mostrando como você pode sair do zero sem saber nada de edição, thumbnail, até você monetizar um canal de cortes e, além de estar ajudando no projeto, também ser remunerado por isso. No mês de maio, por exemplo, o canal Inevitável Cortes faturou mais de 30 mil reais apenas de AdSense. O Felino Missionário e o Missão Avança, ambos fizeram mais de 1 milhão de visualizações e faturaram acima dos 14 mil reais. E se isso te interessou de alguma maneira, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo, ou então ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da sua tela agora, onde eu vou te explicar de maneira mais detalhada como você pode começar o seu próprio canal de cortes. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.